1943 começou com uma jogada ousada do braço de submarinos da Marinha dos Estados Unidos da América. 3 submarinos, Permit, Plunger e Lapon, receberam ordens para atravessar o Estreito de Laperouse e entrar no Mar do Japão, o corpo de água que é limitado pelo Japão em seu lado oriental e pelo continente asiático em seu lado ocidental. Parecia uma tática lógica, se um tanto arriscada. Com apenas 3 entradas reais para o Mar do Japão, todas elas estreitas, e na época 2 delas totalmente cercadas por território japonês ou sob controle japonês, era quase tão fechado quanto se poderia chegar, enquanto ainda estava utilmente conectado ao oceano, e por isso deveria, em teoria, estar cheio de navios japoneses com escolta relativamente mínima, transportando recursos ao longo da costa japonesa ou entre a Coreia ocupada e o Japão, o que deveria proporcionar alguns alvos relativamente fáceis. O próprio Estreito de Laparu não seria a coisa mais fácil de limpar, pois tem menos de 30 milhas de largura e ainda era controlado pelo Japão de um lado, sendo esse território japonês real com território soviético do lado oposto. Como parecia bastante óbvio que o ponto de entrada que os submarinos haviam tomado se tornaria extremamente óbvio para os japoneses assim que vários navios no Mar do Japão começassem a explodir, e, portanto, logicamente, os recursos anti-submarinos japoneses se moveriam para fechar o estreito. O grande e velho submarino Narwhal, armado com um par de canhões de 6 polegadas, também foi designado para bombardear um aeródromo recém-descoberto em uma das ilhas Kurili do Norte. Este bombardeio foi programado para coincidir com a data planejada para a retirada dos submarinos do Mar do Japão. Esperava-se que este bombardeio próximo, mas não muito próximo, atraísse a atenção dos navios anti-submarinos próximos e assim facilitasse a ousada fuga do trio. A expedição enfrentou vários problemas. Embora a área norte do Mar do Japão não fosse atormentada por uma camada sólida de gelo e icebergs, como muitas vezes poderia ser nos meses mais frios, ainda havia uma quantidade considerável de gelo marinho pastoso e uma névoa pesada e duradoura, o que tornava bastante difícil ver qualquer coisa na maior parte do tempo, muito menos cargueiros distantes. Permit e Plunger também eram submarinos antigos. Lapon era novinho em folha, mas como se viu, seu radar de busca de superfície SJ, que poderia ter permitido que ela se escondesse na superfície, simplesmente se recusou a funcionar. A tripulação do Eremita foi então atingida por uma onda de náusea e vômito inexplicáveis, que duraram vários dias e os deixaram incapazes de operar o barco de maneira agressiva durante esse tempo. Após se recuperarem, eles tiveram ainda mais azar. Avistaram 2 navios e lançaram uma onda de Mark 14S, mas, como de costume, vários deles falharam. Eventualmente, após considerável gasto, um dos navios foi afundado e o outro foi danificado. Permit decidiu emergir e destruir o segundo navio com o canhão de convés mais confiável, mas uma onda rebelde se aproximou por trás, quase inundando o submarino. Isso causou um curto-circuito no radar do Permit, deixando-o dependente de se mover às cegas na névoa após esforços heróicos para retirar a água do submarino. 4 outros alvos foram rastreados, mas nenhum deles foi atingido. Um arrastão soviético foi avistado e bombardeado por um submarino, mas como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era neutra em relação ao Japão e aliada aos Estados Unidos da América, o submarino teve que seguir viagem com uma dúzia de tripulantes russos perplexos a bordo. Felizmente, eles trataram os sobreviventes tão bem que, ao retornar à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o capitão russo relatou que um submarino desconhecido havia bombardeado seu navio, e então o Permit apenas aconteceu de aparecer e recolher os sobreviventes. O Plunger foi o mais agressivo dos 3, mas em 6 ataques a vários comboios eles conseguiram gastar a maioria de seus torpedos em troca de apenas uma morte, o baque dos falhos e o estrondo distante dos Mark 14s prematuros sendo um refrão muito comum e familiar. O Plunger, então, obteve ótimos resultados simplesmente navegando até alguns navios avistados e abrindo fogo com seu canhão de convés de 3 polegadas. Parte dos problemas da expedição veio do fato de que, francamente, simplesmente não havia tantos navios presentes.
Uma grande parte da frota mercante japonesa estava envolvida em fornecer suprimentos para as linhas de frente no próprio Oceano Pacífico, ou em transportar recursos de conquistas mais distantes, como as Índias Orientais Holandesas e grande parte do tráfego costeiro japonês, estava no lado leste do Pacífico do Japão, graças em parte à presença da maioria das grandes cidades nesse lado, e em parte porque o terreno montanhoso do Japão torna o transporte de mercadorias às 70 a 100 milhas que seriam necessárias para atravessar o Japão a partir dos portos ocidentais consideravelmente mais difícil nos anos 40 do que essa distância sozinha pareceria implicar. A viagem de retorno do submarino ocorreu sem muitos incidentes. Os esforços antissubmarinos japoneses aparentemente não notaram a perda de um punhado de navios ou simplesmente não se importaram muito, já que no final a diversão planejada pelo Narwhal não teve efeito, pois ela chegou atrasada, foi ainda mais atrasada no bombardeio do alvo por causa do nevoeiro, e então foi afastada do seu bombardeio em pouco tempo por um contrafogo preciso das baterias costeiras japonesas, com todo o episódio ocorrendo depois que os outros 3 submarinos já haviam se extraído com sucesso de qualquer maneira. Mais ao sul, um pouco mais de sorte estava sendo tida com uma série de novos submarinos desembarcando comandos, suprimentos, armas e munições para os combatentes da resistência nas Filipinas, mas os relatórios do Mark XIV continuavam a se acumular mesmo com o detonador magnético desativado. O United States Ship Salmon ficou feliz em relatar que um de seus torpedos atingiu um cargueiro menor e não explodiu, mas pelo menos o impacto foi violento o suficiente para abrir um grande buraco no navio e isso afundou o alvo de qualquer maneira. No entanto, em geral, mesmo múltiplos acertos diretos que causaram explosões pareciam ter impacto relativamente pequeno. Isso parecia estranho, porque se estivessem usando ogivas Torpex, teoricamente o Mark XIV tinha um equivalente a quase 1000 libras de trinitrotolueno no nariz. No entanto, enquanto os torpedos da marinha japonesa pareciam ter muito pouca dificuldade em partir, os destroyers dos Estados Unidos da América ao meio ou explodir as proas de tantos cruzadores dos Estados Unidos da América, os capitães de submarinos dos Estados Unidos da América estavam relatando que os maiores cargueiros estavam aguentando 2 ou 3 acertos e depois navegando para o pôr do sol, apesar dos navios mercantes geralmente serem construídos de maneira significativamente inferior aos navios militares. E isso era quando os torpedos explodiam. Isso pode ser melhor exemplificado por 2 patrulhas que ocorreram no final de julho e início de agosto de 1943, aquelas do Tenosa e Wahoo. Tenosa, sob o comando do capitão Dan Daspit, encontrou um navio fábrica de baleias de 19.000 toneladas, um dos maiores navios mercantes em serviço japonês, e lançou uma dispersão de 4 torpedos em um ângulo quase perfeito perpendicular. 2 torpedos atingiram com um par de estrondos que indicaram falha na detonação. O grande alvo percebeu que estava sob ataque e tentou escapar, mas Tenosa manteve seus 2 últimos tubos frontais prontos para essa eventualidade. Lançou os 2 torpedos e marcou mais 2 acertos na popa do navio enquanto ele se afastava. Se esses fossem acertos de long lance, ou neste caso, o derivado do tipo 95 lançado por submarino do long lance, a popa daquele navio deveria ter desaparecido em uma nuvem de confetes de metal. Em vez disso, a aparente força de 2.000 libras de equivalente a trinitrotolueno simplesmente fez o navio mercante parar na costa. Agora Daspit tinha um dilema. Ele podia ver através do seu periscópio, já que era dia, que o Tonin Maru, seu alvo, tinha uma série de canhões de convés e agora estava compreensivelmente em alerta. Então, emergir para tentar acabar com o grande navio com seu próprio canhão de convés estava praticamente fora de questão. Por outro lado, tinha-lhe custado 25% de toda a sua carga apenas para parar a coisa, e ele não queria especialmente desperdiçar mais torpedos. Ele concluiu que, como o alvo estava parado na água, ele realizaria a versão submarina de um tiro de execução na parte de trás da cabeça e se acomodou a menos de 1000 jardas do navio completamente estacionário, diretamente ao lado, e disparou um único torpedo que foi direcionado diretamente ao meio do navio. O torpedo correu verdadeiro, acertou em cheio no alvo e falhou em detonar.
Ele então se moveu metodicamente de uma posição de ataque do livro-texto para outra e enviou torpedo após torpedo a longa distância. Mais 8 tiros únicos resultaram em mais 8 estrondos e uma tripulação muito perplexa no Tonin Maru. Com um único torpedo restante em sua sala de torpedos à frente, todas as outras armas ali haviam sido gastas neste único alvo que, vale ressaltar, foi resgatado e trazido de volta ao serviço, pelo menos até que os aviões de porta-aviões dos Estados Unidos da América terminassem mais tarde na guerra. Daspit ordenou que o submarino virasse e rumasse para Pearl Harbor, em uma fúria que não havia diminuído até o momento em que o submarino chegou. O almirante Lockwood observou o tenente-comandante apoplético em seu escritório, aguardando uma saraivada de impropérios amaldiçoando todos, desde Lockwood até a 5ª geração de seus antepassados. Apesar da insubordinação técnica de um tenente-comandante gritar na cara de um almirante, Lockwood estava preparado para deixá-lo fazer isso, mas o pobre homem estava tão furioso que mal conseguia falar, muito menos entregar seu relatório. Isso não foi ajudado quando o último torpedo do compartimento dianteiro do Tenosa teve seu detonador removido e testado estaticamente em terra, apenas para funcionar perfeitamente. Considerando as circunstâncias, é um pequeno milagre que Dundas Put alcançaria o posto de bandeira e acabaria no comando dos submarinos da Frota do Atlântico durante a Guerra Fria, chegando aos 73 anos, em vez de explodir no local em agosto de 1943. Enquanto isso, com sua tripulação revisada, o Wahoo partiu para o Mar do Japão junto com o Plunger, que estava de volta para uma segunda tentativa. Eles iriam tentar a sorte nesta área novamente na esperança de potencialmente encontrar mais alvos. Decidindo disparar tiros únicos, o capitão Morton procedeu para fazer 9 ataques em diferentes alvos. 8 tiros únicos e um que usou 2 torpedos em um alvo grande. Todos os ataques foram lançados a bem menos de 1000 jardas e todos foram recebidos pelo baque de um dude, no máximo com talvez algumas das garrafas de ar não gastas explodindo, ou então um lindo silêncio puro com a única exceção de um torpedo que correu raso, saltou para fora do oceano e então detonou com toda a força apenas 23 segundos após sair do tubo quando atingiu uma onda em seu retorno. Como se viu na eventualidade de coisas como o United States Ship Salmon, 2 dos alvos do Wahoo foram realmente seriamente danificados simplesmente por serem atingidos por essas várias toneladas de torpedo inerte que estavam acelerando a 45 nós, mas na época Morton obviamente não sabia disso. Com um único salvo completo de 6 restantes em seus tubos dianteiros, Morton solicitou o término antecipado da patrulha e, ao receber o reconhecimento, voltou para casa. Enquanto isso, o Plunger teve sorte parecida. Ela gastou 15 torpedos para um total de 3 detonações reais. O Wahoo, então, conseguiu afundar 3 pequenos navios no caminho de volta, mas para isso Morton usou sua arma de convés. O que exatamente estava acontecendo, o almirante Lockwood queria saber tanto quanto qualquer outra pessoa, e com a mais nova ideia chegando, o torpedo elétrico Mark 18, que era uma versão melhorada do G7E alemão pelo Bureau de Ordnance, haveria muitos testes em seu futuro. Tendo conseguido acalmar o pobre e velho Dan Daspit o suficiente para que ele não atacasse um técnico de torpedo aleatório à maneira de um Wolverine particularmente agressivo, Lockwood aceitou uma sugestão do capitão Mommsen, que era um sujeito bastante inventivo. No seu tempo livre, ele inventou o dispositivo de fuga de submarinos que foi nomeado em sua homenagem, o pulmão Mommsen, e a ideia de Mommsen era pegar um monte de Mark 14s que estavam atualmente armazenados em Pearl Harbor em um submarino que estava atualmente presente em Pearl Harbor e seguir para a pequena ilha de Kahulawe, cuja costa incluía uma série de grandes penhascos íngremes que então mergulhavam cerca de 50 pés abaixo do nível do mar até o fundo do oceano. Lá, ele propôs disparar torpedos nos penhascos até um falhar em detonar, então desceriam, recuperariam, puxariam a ogiva e a examinariam.
Lockwood registrou que estava privadamente um pouco preocupado com suas perspectivas de sobrevivência a longo prazo se eles fossem mexer em um torpedo detonado carregado com pouco menos de 700 libras de Torpex, muito vivo, no qual havia um detonador de status questionável que eles agora começariam a mexer, mas ele concordou de qualquer maneira. O United States Ship Muskellunge foi o navio escolhido, e junto com o United States Ship Widgeon, que serviria como navio base para a recuperação de qualquer torpedo que falhasse em detonar, eles partiram. Os 2 primeiros torpedos funcionaram, mas o terceiro falhou. Foi então recuperado e descoberto que tinha 2 grandes defeitos. Os trilhos guia do pino de disparo se dobraram sob a força do impacto, mas além disso, o pino de disparo, embora ainda neste caso tenha conseguido chegar aos detonadores, não manteve força suficiente para realmente iniciá-los ao atingir. Um programa foi iniciado para coletar cabeças de torpedo cheias de materiais inertes em vez de explosivos. Usando uma colheitadeira de cerejas, elas foram suspensas a 27 metros acima de uma placa de aço na base de um dique seco. As cabeças de guerra seriam largadas e a bagunça resultante analisada. De volta a Maryland, o programa de experimentos de Lockwood também envolveu testes de execução ao vivo com cabeças de guerra falsas contra um alvo flutuante. Tudo isso levou a uma série de descobertas deprimentes durante o verão, como as seguintes cartas e relatórios ilustram. No final de agosto, o almirante Lockwood escreveu a seguinte carta para o almirante Spike Blandy, que estava encarregado do Bureau de Armamentos, que contém, em parte, o seguinte: Notei em sua carta que você fará alguns disparos contra placas de armadura submersas e espero que você avance nessa questão, já que a questão de saber se esse detonador Mark VI será fatalmente deformado por uma colisão frontal é muito vital para mim. Os relatórios do Tenosa e Wahoo sobre falhas e corridas profundas são quase inacreditáveis para mim. Por outro lado, é inacreditável que oficiais de submarinos experientes possam disparar torpedos nas abordagens mais simples dentro de alcances próximos a 1000 jardas em alvos lentos e ainda assim errar. Desde esses relatórios, Salmon, operando fora de Sakhalin, relata ter atingido um navio com um Dutch, mas de forma tão eficaz que fez um buraco e a tripulação começou imediatamente a abandonar o navio. Ele a atingiu novamente depois, explodindo sua proa, mas seria interessante saber se o golpe com o Dutch a teria afundado ou não. Plunger está a caminho agora após uma viagem ao mar do Japão, onde os navios aparentemente são tão numerosos quanto coelhos na Austrália, embora de pequeno tamanho. Ele também é relatado por despacho de dudes e corrida profunda. Eventos recentes destacaram o explodidor Mark III, agora usado pelos S-Boats com o torpedo Mark X. Parece muito robusto e confiável. Seria possível modificá-lo para uso na câmara projetada para o Mark VI. Os resultados dos seus disparos contra a armadura e dos meus contra os penhascos podem responder sobre a conveniência dessa mudança. Há relatos ocasionais de explosões de baixa ordem e rumores dos rapazes do clube de tiros de que isso não é incomum no Torpex, sendo o motivo para a mudança proposta na localização da câmara do exploder nas cabeças de Torpex. Há alguma verdade nesses rumores? Cerca de uma semana depois, na estação de testes de minas navais dos Estados Unidos da América em Maryland, o seguinte relatório foi submetido. Resumo da efetividade dos mecanismos de detonação 8 MI6 Mod 1A e 2 MiG-5 Mod 1S, 19 MI-14 Mod 3A torpedos foram disparados até agora. 10 acertaram o alvo e 9 não. O percurso errático foi provavelmente causado por uma ogiva amassada. Dos 10 acertos, 2 mecanismos de explosão não foram recuperados, 4 pinos de disparo atingiram o detonador com força insuficiente, um pino não atingiu a tampa do detonador devido à distorção do mecanismo e 3 dispararam, sendo um em uma cabeça reforçada com nariz vazio. A cabeça especialmente reforçada apresentou o menor dano entre todas as cabeças usadas. As outras estavam tão danificadas, com os detonadores completamente separados, que há dúvidas se teriam provocado detonações de alta ordem, mesmo se tivessem funcionado corretamente. Dos 9 erros que atingiram a praia, um disparou normalmente, um atingiu estacas, 2 golpes de raspão a bombordo e estibordo, e dispararam, um correu errático e disparou, e 6 falharam em disparar, recuperados totalmente armados e em posição armada.
Dos 19 tiros disparados, apenas 2 dispararam de maneira normal, 4 dispararam devido a circunstâncias especiais ou alteração, 2 não foram recuperados e 11 falharam em disparar. 4 dos 5 acertos diretos falharam em disparar, mesmo acertando o detonador devido ao impacto insuficiente. É sugerido que um simples passo em direção à eliminação de falhas é o uso de molas de disparo mais fortes. No dia seguinte, uma carta de acompanhamento foi enviada sujeita ao relatório anterior, que diz: com base na inspeção do material recuperado dos testes de torpedo, sugere-se que a maneira mais simples de tornar os torpedos de serviço atual mais eficazes pode ser fornecer um nariz de amortecimento anexado à ogiva. O objetivo deste nariz será desacelerar o torpedo o suficiente para operar o mecanismo de disparo antes da desintegração da ogiva. Pode ser necessário fazer as seguintes alterações no mecanismo de explosão Mark VI Mod 1A para encurtar o tempo do primeiro impacto ao disparo. Aumentar a força da mola de disparo. B. Fornecer uma placa de disparo mais espessa, reduzindo o deslocamento necessário do anel de disparo para acionar o mecanismo. C. Instale um suporte para elevar a engrenagem ociosa, similar aos modelos enviados ao Bureau. Isso elimina qualquer tensão nos pinos guia após o armamento e danos aos pinos guia após a distorção da cabeça. Ambos tendem a retardar e possivelmente verificar o movimento do pino de disparo. Com base nos danos ao teste nos pinos guia, sugere-se as seguintes modificações nos mecanismos do Exploder Mark VI Mod 1A. A. Faça um ombro de 1/8 pole de altura e 3/8 pole de diâmetro na ponta inferior dos pinos guia. Providencie um ombro de 1/8 de polegada de altura e 3/8 de polegada de diâmetro na extremidade inferior dos pinos guia. B. Mantenha um comprimento total de rosca de 3/8 de polegada abaixo do ombro, com o corte não excedendo 1/16 de polegada adjacente ao ombro. C. Fixe o pino no lugar e lime uma parte plana na parte interna do ombro para limpar o parafuso. D. 0,5 cm, 5 cm. E. Exige calibradores passa e não passa para verificar a folga entre a guia do pino de disparo e os pinos guia com o pino de disparo armado a meio curso e curso total. Nenhuma cabeça fornecida até agora foi reforçada adequadamente. O mínimo de reforço satisfatório deve garantir que a seção da cabeça onde o mecanismo de disparo é fixado não sofra distorção. Isso exigirá membros circunferenciais e longitudinais nessa parte da cabeça. À medida que os problemas começaram a se acumular, ficou claro que as coisas estavam tão urgentes que vários documentos nesta fase nos arquivos têm o seguinte parágrafo anexado a eles. A urgência da entrega deste documento é tal que não chegará ao destinatário a tempo pelo próximo oficial de correio disponível. O originador autoriza a transmissão deste documento por correio registrado dentro dos limites continentais dos Estados Unidos, o que, considerando que essas coisas foram carimbadas com segredo e ultra-secreto, era um grande risco a se correr, mostrando o quão seriamente o problema estava sendo tratado. No final de setembro, Lockwood enviou a seguinte carta, de volta para Spike Blandy, no Bureau de Ordnance. Caro Spike, recebi com muito prazer sua carta de 15 de setembro. Fico encantado em ver que você está fazendo experimentos e confirmando nossas próprias investigações. Hesitei em usar o arranjo da cavidade nasal devido à necessidade de refazer todas as nossas cabeças, para o qual o depósito de minas local não está bem equipado. Contudo, creio que tal procedimento nas futuras ogivas para os torpedos MiG-14 seria bastante útil, pois é claro pela destruição das ogivas que vimos em nossos próprios testes de queda em escala real que qualquer amortecimento do impacto obtido será totalmente benéfico. 2 dos testes de queda de ontem abriram a placa base e dispararam o gerador para o dique seco, e um disparou a placa base inteira. Os destroços dentro da cavidade do detonador e a deformação de sua parede é terrível. Frequentemente, usamos cinzel e martelo para reposicionar as paredes e extrair o mecanismo de disparo. Lembramos do nosso documento confidencial 190704 serial 01325 de 22 de setembro, onde afirmamos que até então o detonador elétrico tinha as melhores chances de êxito. Porém, ao usar o torpedo completo, o microinterruptor foi despedaçado. Desde então, mesmo com o interruptor fortalecido e protegido, só obtivemos falhas com esse mecanismo. O azarão tem sido o pino de disparo de alumínio leve com mola mais pesada.
e o chanfro de todos os cantos agudos. A loja E&R, liderada por Tom Eddy, tem trabalhado incansavelmente neste projeto, efetuando melhorias a cada falha em suas criações. Finalmente sua criação deu certo e se saiu bem, mas ontem completamos 5 testes de queda em escala real no fundo do melhor dique seco do Sr. Furlong e todos eles foram um sucesso. Naturalmente, estamos no auge, como você notará pelo meu 270.054. Discuti o assunto ontem à noite com os almirantes Nimitz e King, que têm acompanhado nossos experimentos de perto, e ambos concordaram em colocar isso em produção imediatamente. Amanhã, o Pollock levará 5 desses explosivos com ogivas vivas e os disparará em Kahulawe, todos em trilhas de 90 graus. Não há necessidade de disparar trilhas oblíquas, pois sabemos que elas dispararão em trilhas oblíquas e na virada do porão. Caso contrário, não estaríamos obtendo os incríveis resultados que meus meninos estão apresentando. A produção só pode ser limitada pelo fornecimento de alumínio. Esses pinos de disparo foram feitos de uma hélice de avião antiga e devemos encontrar muitos deles na Ilha Ford. Se os testes finais de disparo forem bem-sucedidos ou moderados, ponha suas oficinas para trabalhar fazendo as modificações exatamente como aqui e tente impedi-los de fazer quaisquer melhorias. Sabemos que este equipamento funcionará e, para uma medida temporária à espera de um novo design, não precisamos de nenhuma melhoria. Todo o processo é muito simples e podemos produzi-los aqui em quantidades limitadas apenas pelo estoque de material necessário. Enviarei alguém a Midway para ajudá-los a fazer as mudanças rapidamente. Até efetivarmos as mudanças e recebermos seu novo design, tentaremos disparar trilhas oblíquas ajustadas para a virada do porão. Apenas um experimento resta: disparos de rede a cerca de 500 metros. Recentemente, um submarino relatou 3 erros, provavelmente por baixo, a cerca de 600 metros. Quero saber se o Mark 14 retorna à sua profundidade definida entre 500 e 600 metros. A visita de Ruddock na semana passada foi muito agradável e instrutiva. Ele contou seus planos para novos detonadores magnéticos e de contato que receberíamos de braços abertos. É a única maneira certa de pegar esses navios de escolta de calado leve que estão se tornando uma praga e são mais eficientes e perigosos que os destroyers. Gostaríamos de um torpedo acústico o mais rápido possível, pois são alvos muito pequenos e exigirão algo para persegui-los. Sei que você aprecia totalmente a urgência de nossa necessidade e seu novo detonador de contato de design. Em agosto, nosso desempenho de torpedo foi o seguinte: 177 torpedos disparados, 64 acertaram, 18 falhos. Mas agora tenho certeza de que controlamos essa dificuldade e só precisamos de espaço para manobra. Estou informando os barcos no mar diariamente sobre nossos resultados, e até agora eles estão usando suas mentes de forma brilhante para alcançar um sucesso notável. Quando obteve permissão para disparar um tiro de 90 graus de baixo calado para afundar um grande petroleiro, ela ajustou para baixa velocidade e o afundou com um 6º acerto, após 5 outras explosões em grande escala falharem em fazer o trabalho. Com os melhores cumprimentos para você e o Dr. Einstein e todos os outros rapazes de cabelos compridos, sinceramente, C-U-B-I-A-A-I-A-I Lockwood Jr., caso você não tenha acompanhado toda essa correspondência. A lista de problemas que o Mark 14 e seu detonador Mark 6 tinham foi resumida aproximadamente da seguinte maneira. A cabeça do torpedo era muito fraca e se esmagava muito rapidamente, já que também estava cheio de explosivo sólido. Ao esmagar, a força era transmitida rapidamente de volta ao detonador. O detonador poderia ser esmagado e desfigurado a ponto de ficar irreconhecível e incapaz de disparar, por um impacto severo como, digamos, um golpe perpendicular direto. Isso também poderia ter um efeito secundário de não apenas danificar ou destruir o detonador, mas também catapultar o detonador para fora do torpedo, onde mesmo que funcionasse, é claro que não causaria a explosão da ogiva e se detonasse a meio caminho, havia uma boa chance de causar apenas uma explosão de baixa ordem na ogiva, o que vai longe para explicar por que múltiplos acertos em vários alvos. Parecem ser relativamente ineficazes, pois você veria uma grande explosão, mas sendo uma explosão de baixa ordem, não seria nem de longe tão danoso para o alvo.
Embora não houvesse nada que pudesse ser feito para os torpedos existentes, havia várias mudanças que poderiam ser feitas para ajudar com isso, em parte como foi mencionado em uma das cartas e relatórios para fortalecer a estrutura da ponta do torpedo em si, e em parte também por derramar o explosivo de tal maneira a deixar uma lacuna na ponta do torpedo que então se esmagaria, esperançosamente também sendo fortalecido um pouco mais devagar, o que daria ao detonador mais tempo para disparar, mas também, como estava esmagando um espaço de ar, não transmitiria imediatamente o choque do esmagamento ao detonador através da carga explosiva principal e então, supondo que o detonador realmente ficasse dentro do torpedo tempo suficiente para tentar fazer seu trabalho. Os pinos guia estavam dobrando, potencialmente impedindo que o pino de disparo atingisse a tampa do detonador completamente. Mesmo se atingisse, a velocidade do pino seria consideravelmente menor, resultando em um impacto insuficiente para detonar as tampas. A solução para isso foi, claro, fazer trilhos guia mais grossos e fortes, e então o pino de disparo em questão também era, na verdade, um pouco leve demais, o que significava que mesmo que conseguisse atingir as tampas do detonador sem ter encontrado trilhos guia dobrados, muitas vezes não tinha a força, mesmo quando totalmente funcional, para detonar as tampas do detonador. A solução para isso era, obviamente, fazer um pino de disparo maior e mais pesado, mas é claro que mais massa sendo impulsionada pela mesma mola de disparo resultaria em um impacto mais lento, e a velocidade do funcionamento do detonador era um dos principais problemas, porque eles precisavam que o detonador funcionasse antes que o esmagamento da ogiva atingisse o detonador, e então, obviamente, esmagaria o detonador também, e então você também precisava fazer molas mais fortes para que o pino de disparo mais pesado fosse impulsionado mais rápido e com mais força nas tampas do detonador, o que também significaria que mesmo que os trilhos guia especialmente reforçados se dobrasse, eles ainda forçariam seu caminho passando pelos trilhos guia em primeiro lugar e com energia suficiente para acionar as tampas do detonador, e esperançosamente tudo isso aconteceria antes que o final da ogiva do torpedo tivesse sido esmagado, a ponto de estourar o explodidor Mark VI do torpedo de qualquer maneira, e todo o conjunto precisava de muita lubrificação, porque um relatório técnico adicional notou que com a carga G típica de 6 a 8 centenas do detonador sendo arremessado para frente, quando o torpedo atingia o lado de um navio, e, em alguns casos, os acelerômetros registravam bem mais de 1.400 G. Qualquer tipo de atrito que ocorria entre o pino de disparo e os trilhos guia poderia simplesmente travar a coisa no lugar por causa do atrito, porque muito utilmente o pino de disparo era perpendicular ao ângulo de viagem, e então a única maneira de lidar com isso era garantir que todo o conjunto estivesse muito bem lubrificado com óleo, porque o filme de óleo garantiria a correta lubrificação pelo menos pelas frações de segundo que era necessário para permitir que o pino de disparo viajasse até as tampas do detonador. Em resumo, quase todos os aspectos do nariz do torpedo Mark XIV e do explodidor Mark VI precisaram ser redesenhados ou reconstruídos. Agora, como você deve ter percebido pelas cartas do almirante Lockwood durante agosto e setembro, eles estavam experimentando uma taxa de sucesso um pouco maior do que em julho e início de agosto, como já relatamos anteriormente. E isso foi essencialmente porque uma das primeiras coisas a sair dos testes foi que, obviamente, a maior quantidade de força encontrada era se você tivesse um impacto perpendicular, que era o que você tentaria se estivesse seguindo a doutrina pré-guerra, mas se você tivesse um golpe de raspão, então, obviamente, levaria um pouco mais de tempo para o esmagamento ocorrer. E o impacto geral era um pouco menor porque você tinha que resolver as forças de impacto em 2 planos em vez de apenas um, e, portanto, o detonador tinha uma maior chance de sobreviver tempo suficiente para funcionar e com um pouco menos de força sendo exercida sobre ele. Era menos provável que se dobrasse ou quebrasse, e então as ordens foram emitidas desde o início dos testes para: tente disparar seus torpedos de forma que eles atinjam em um ângulo oblíquo, idealmente cerca de 45 graus. Isso aumentou consideravelmente a taxa de sucesso dos submarinos americanos de meados a fim de agosto e setembro, apesar de ainda haver muitas falhas devido aos problemas citados que precisavam ser solucionados, conforme observado pelo almirante Lockwood. Havia, é claro, outros perigos além de torpedos mal funcionando. O United States Ship Pollock infiltrou-se em um comboio no fim de agosto, afundando um pequeno cargueiro com um tiro de deflexão.
Em seguida, foi atacado por 3 navios de escolta. Com a velocidade máxima definida, o submarino mergulhou, mas os planos de proa não se nivelaram. Com a proa apontando cada vez mais para baixo, o submarino mergulhou descontroladamente em direção ao fundo do oceano. Com a tripulação se segurando em qualquer objeto sólido, o capitão ordenou que os tanques de lastro fossem soprados, mas isso piorou o problema, pois o ar subiu rapidamente nos tanques, acumulando-se na popa e deixando os tanques de proa inundados. Neste ponto, se você tivesse colocado uma sirene movida à água do lado de fora, Pollock estava fazendo uma impressionante imitação de um Stuka submarino, e qualquer coisa que restasse solta no submarino estava caindo em cascata, passando pela tripulação em um choque de metal e vidro, indo em direção à sala de torpedos na proa. O capitão conseguiu chegar a uma estação de comunicação a tempo de aceitar a sugestão de um engenheiro para colocar os motores do sub em marcha a ré total, e gradualmente o sub começou a desacelerar, pausando suspenso e quase vertical a 450 pés de profundidade, de acordo com o medidor de profundidade da sala de controle, que estava 200 pés além da profundidade de teste do submarino, e isso também significava que a sala de torpedos estava a cerca de 600 pés de profundidade, o que era praticamente sinônimo da profundidade de esmagamento dessa classe particular de sub. Lentamente, sem a pressão dos planos de proa graças à falta de impulso para a frente, o submarino começou a se nivelar, mas então, com os tanques de lastro soprados vazios, ela começou a subir novamente muito rapidamente. Isso seria quase tão ruim quanto os navios de guerra antissubmarinos do inimigo estavam bem acima, principalmente tentando entender o absoluto caos de ruído e ar que estava subindo debaixo deles, já que eles ainda não haviam realmente feito nada em termos de cargas de profundidade. Pollock estava desesperadamente inundando seus tanques de lastro, causando um novo afloramento de ar. Felizmente, ela diminuiu para uma parada antes de emergir, e o periscópio, ao ser levantado, bateu diretamente na quilha do destroyer japonês que liderava a busca pelo Pollock, que por acaso estava a poucos metros acima deles. Enquanto o escolta tentava desesperadamente entender o que ocorria sob as ondas, Pollock escapou sorrateiramente. Durante o período de julho a setembro, 4 submarinos foram perdidos. Runner, Grayling e Pompano foram perdidos por causas desconhecidas, embora um transporte japonês que atingiu uma mina e navios de guerra anti-submarinos inimigos sejam os principais suspeitos nesses casos, respectivamente. E por último, no final de setembro, o United States Ship Cisco foi capturado por forças de guerra anti-submarinas aéreas e de superfície e afundou com todos a bordo. Porém, a perda deles não foi completamente inútil. Entre agosto e setembro, submarinos dos Estados Unidos da América, utilizando novas táticas de mira de torpedos, afundaram 4 navios de guerra e 50 mercantes, totalizando quase 220 mil toneladas. No final de setembro, o United States Ship Barb partiu do porto no 30 com o primeiro lote de 20 Exploders Mk-6 modificados, equipados com os novos dispositivos Mk-14S. Claro, ocasionalmente o hábito do Mk-14 de se comportar terrivelmente tinha benefícios imprevistos, como Jim Allen a bordo do United States Ship Sperry se lembraria. Ele escreveu que é difícil lembrar datas exatas de 50 anos atrás, mas acredita que foi em meados de 1943, quando estava na divisão de submarinos 102 a bordo do submarino United States Ship Sperry. Estávamos amarrados no longo cais da base de submarinos em Pearl Harbor. Livre de afazeres, fui até a ponte com uma ótima vista da base e do estaleiro naval. Havia alguns barcos amarrados nos pieres de dedo à esquerda. Um deles disparava projéteis de água dos tubos de popa. Para leigos, isso envolve todas as etapas para disparar um torpedo, porém sem o projétil. Pelo menos não deveria haver um torpedo no tubo. O tubo é preenchido com água, permitindo uma verificação completa dos circuitos de disparo. Cada estrondo dos jatos de água me fazia olhar e notar a perturbação da água fervendo na popa. Quando o terceiro ou quarto jato foi disparado, fiquei pasmo ao ver o rastro de um torpedo cruzando o porto na direção do estaleiro naval. A ponte do Sperry estava a 100 pés acima da linha d'água, proporcionando uma vista panorâmica. O rastro seguia direto para a polpa de um cargueiro atracado, na direção de um torpedo veloz. Creio que fui a única testemunha ocular.
Porém, eu tinha certeza que os tripulantes que dispararam o projétil sabiam que algo estava diferente. Pensei que talvez houvesse munição naquele cargueiro, mas não conseguia me mover. Eu não conseguia tirar os olhos da esteira. O processo de lançar slugs de água requeria uma configuração de profundidade limite. Então, quando o torpedo estava a cerca de 200 pés do cargueiro, ele provavelmente atingiu o fundo do mar. Houve uma explosão gigantesca. Um geyser de lama e água disparou para o ar e a popa do cargueiro pareceu levantar antes de bater de volta. Uma onda de choque percorreu a água e o ar e sacudiu o Sperry quando atingiu. Água e lama começaram a chover do céu e uma grande onda circular se afastava do ponto de detonação. Um período de calma se seguiu, mas provavelmente durou apenas alguns segundos. Ouvi passos correndo e percebi que luzes de sinalização estavam piscando por todo o lugar enquanto o Sperry Bugler tocava quartéis gerais. Pouco depois, quartéis gerais foi acionado para toda a base e o estaleiro naval. A ponte do Sperry ficou repleta de metal rapidamente e quartéis gerais não parava de soar. Homens usando capacetes de batalha e coletes salva-vidas corriam pelas escadas e convés. A munição foi distribuída para as armas antiaéreas de 20 e 40 milímetros, e as torres de canhão de 5 polegadas ganharam vida no alto-falante, com um único comando. Prepare-se para partir, ouviu o capitão ordenar ao sinalizador para contatar a torre de água no estaleiro naval, o centro de comunicação. Estamos sob ataque. Reunindo coragem, avancei com uma saudação enérgica e disse: Senhor, eu posso explicar. Foi até onde cheguei quando um dos oficiais rosnou: Você tem uma estação de batalha, então vá para ela. Gaguejando eu disse: Mas, senhor, foi tudo que consegui dizer. Fui ordenado para minha estação de batalha ou o mestre de armas me pegaria, em relatório. Meu posto era no depósito do canhão de 5 polegadas na popa, carregando projéteis num elevador. Por fim, os responsáveis por disparar o torpedo admitiram seu erro. Em minutos, estávamos seguros no QG e as coisas voltaram ao normal. Eu nunca me apresentei como provavelmente o único testemunha do grande ataque a Pearl Harbor de 1943. No entanto, assim como os submarinos dos Estados Unidos da América estavam em sua reta final quando se tratava de problemas com o Mark 14, o novíssimo Mark 18 chegou. Vamos cobrir esse torpedo em seu próprio vídeo junto com esta série, mas sua lista de problemas incluía baterias que emitiam grandes quantidades de gás hidrogênio constantemente, podendo resultar em explosões de camada de combustível no torpedo, no tubo do torpedo ou no submarino. O almirante Lockwood e sua equipe resolveram temporariamente o problema, conectando um fio de níquel-cromo à matriz de baterias, similar a um filamento de lâmpada sem proteção. Isso não parou realmente a produção de hidrogênio, mas queimou-o consistentemente em pequenas quantidades. O Mark 18 precisava de recarga a cada poucos dias. Tinha um compartimento de bateria fraco que deformava no lançamento, desviando os torpedos do curso. O isolamento ruim do compartimento fazia o alcance e velocidade do torpedo dependerem muito da temperatura da água em que era lançado. As superfícies de controle tendiam a quebrar, resultando em mais interessantes permutações não planejadas de direção e profundidade. Também não era bem capaz de 30 nós e, portanto, precisaria ser lançado em distâncias muito curtas ou com muito mais deflexão do que o Mark 14 e os torpedos dessa velocidade mais lenta não haviam sido realmente previstos pelos designers do computador de dados de torpedo, o Torpedo Data Computer, o sistema de controle de fogo para submarinos modernos dos Estados Unidos da América, o que significava que quando você estava inserindo as variáveis no Torpedo Data Computer, você tinha que interpolar bastante se quisesse disparar um Mark 18 por algum tempo durante a Segunda Guerra Mundial. Em 8 de setembro de 1942, o United States Ship Wahoo partiu para outra patrulha, a Fed Mush Morton, no Mark 14, que naquela fase, lembre-se, ainda não havia sido consertado, estava tão completamente quebrada que ele concordou em levar 2 dúzias de Mark 18 modificados à mão, junto com Bob Logg, um dos melhores técnicos do almirante Lockwood e que passou grande parte do verão lidando com o pior dos crimes do Mark 18 contra Deus, homem, sanidade e a ordem natural das coisas. Wahoo estava indo para o mar do Japão mais uma vez, desta vez na companhia do United States Ship Sawfish, mas desta vez seria sua última patrulha. Em 21 de setembro, Wahoo afundou o grande barco de pesca Hokusai Maru com sua arma de convés cerca de 150 milhas a leste do Estreito de Laparo.
Depois disso, descobrir os últimos movimentos do Wahoo é feito principalmente juntando o que foi explodido no Mar do Japão em comparação com o que o Sailfish relatou atacar e a diferença sendo atribuída ao Wahoo. A partir desses relatórios, parece que em algum momento nos próximos dias, Morton conseguiu passar pelo estreito, pois no dia 25 o Taiko Maru foi atingido por um único torpedo no meio do navio e afundou no Mar do Japão. No dia 29, o Masaki Maru afundou na costa coreana. O Sailfish não teve sorte, seus Mark 18 correram devagar na água fria ou bateram nos tubos e na proa ao lançar, desviando do curso devido ao dano nas barbatanas de orientação. 3 de seus torpedos simplesmente afundaram sem nunca ativar, e outro ativou, mas mergulhou imediatamente para o fundo do mar e depois falhou em explodir. Os Mark 14 Reserves do Sailfish também eram defeituosos, o lote atribuído claramente não sendo modificado, um deles saltou para fora do mar e outros 2 falharam em detonar no impacto. Mas com Logie, o técnico a bordo do Wahoo, parecia que quaisquer problemas que afligiam o Mark 18 haviam sido resolvidos naquele submarino, o Konron Maru, Kanko Maru e Hankau Maru afundaram em rápida sucessão. Infelizmente, o hábito de Morton de atacar qualquer coisa que se movia provavelmente também foi sua ruína, pois ao traçar esses 3 naufrágios em um mapa e contabilizando o tempo, deu uma linha de progresso bastante clara da Coreia, indo direto para o Estreito de Laparose. Em 11 de outubro, 2 hidroaviões japoneses e 3 navios de guerra antissubmarino esperavam na extremidade leste do estreito. Às 09h20, uma das aeronaves avistou uma pequena mancha de óleo, do tipo descarregado ocasionalmente pelos lubrificantes dos eixos de hélice de um submarino. Nas águas claras iluminadas pelo sol nascente, avistou a sombra escura de uma torre de comando de submarino logo abaixo da superfície. Mergulhando, a aeronave lançou uma bomba que aparentemente explodiu sob o submarino, forçando-o a subir temporariamente com o casco rompendo a superfície. A segunda bomba da aeronave fez bolhas de ar e óleo espesso subirem à superfície. Então a segunda aeronave apareceu e mais bombas foram lançadas, enquanto o Wahoo aparecia ocasionalmente nas profundezas das águas cristalinas. As manchas de óleo mostravam que o submarino estava gravemente danificado, navegando bruscamente para o noroeste em direção às águas soviéticas, o que naquele momento da guerra significaria segurança, mas também internação. A aeronave então retornou ao porto mais próximo que tinha bombas prontas, rearmou-se e decolou novamente. Bomba após bomba foi lançada e logo bolhas de ar começaram a aparecer à frente da crescente mancha de óleo. Conforme os ataques prosseguiam, o submarino parecia reduzir a velocidade e subir, navegando para o noroeste a uma velocidade mínima, raso o suficiente para deixar uma esteira na superfície, sem emergir completamente. A quantidade de ar relatada pelos pilotos que subia torna provável que vários compartimentos neste ponto tenham sido violados, e o submarino pode ter tentado emergir para retirar a tripulação. Neste ponto, as aeronaves escalonavam suas corridas de volta para mais bombas, mantendo pelo menos uma sobre o submarino o tempo todo, e haviam chamado os navios de patrulha. Cargas de profundidade foram agora adicionadas à corrente de bombas e, finalmente, às 13h30, 4 horas após a primeira avistagem, o Wahoo parou de se mover, deu uma grande e última golfada de óleo, que provavelmente era o último de seu combustível sendo expelido numa tentativa desesperada de emergir, e então desapareceu de vista a meros 5 milhas das águas soviéticas. Não haveria sobreviventes. A Marinha dos Estados Unidos da América desconhecia isso e enviou aviões para buscar o Wahoo ao longo da rota de volta para Midway, caso estivesse danificado e impossibilitado de se comunicar por rádio. Ela seria considerada atrasada e presumivelmente perdida em 9 de novembro de 1943. Seu ex-primeiro oficial, O. Kane, passaria o resto do ano transformando seu novo comando, o United States Ship Tang, em uma máquina apta a vingar seu ex-CO e amigos a bordo do Wahoo. De volta a Pearl Harbor, além de continuar os esforços para tentar consertar o Mark 18, o almirante Lockwood estava tendo que afastar outra ameaça, o Departamento da Marinha e suas ideias brilhantes.
Eles notaram os U-boats antiaéreos implantados pela Kriegsmarine naquele verão e propuseram mudanças semelhantes nos submarinos dos Estados Unidos da América, exceto que, em vez de cobrir os submarinos com Oerlikons e Bofors, eles tiveram outras ideias brilhantes, como um lançador de foguetes em forma de cone de 8 toneladas que deveria ser montado na popa do mastro do submarino e que deveria disparar um grande foguete arrastando uma linha de arame de aço diretamente para o ar. A ideia era que uma aeronave que estivesse passando sobre o submarino em um ataque iria ou enroscar sua hélice ou cortar uma asa. O pequeno problema de qualquer aeronave, assim capturada, já ter soltado sua carga explosiva no momento em que passou sobre o submarino, parecia totalmente perdido para eles, assim como os pedidos para explicar por que um lançador de foguetes e um carretel de arame pesavam 8 toneladas. No entanto, diante de fortes objeções a esta e outras ideias igualmente estranhas, eles recorreram à ideia um pouco mais sensata de cobrir os submarinos com armas impermeáveis de 20 mm ou 40 mm. O almirante Lockwood e a maioria dos capitães de submarino da época preferiam que seus submarinos tivessem uma silhueta menor e apenas mergulhassem para evitar aeronaves próximas. Os aviões japoneses de guerra anti-submarino não deveriam ser descartados. Isso era certo, mas o poder aéreo japonês, mesmo perto das ilhas natais, não se comparava ao exercido pelos aliados sobre o Atlântico, e a força aérea da Marinha Imperial Japonesa já estava em declínio. Os U-boats de Flak mostraram-se um beco sem saída no final das contas. O almirante King contribuiu com uma ideia muito apreciada por todos. Ele sugeriu uma montagem antiaérea de vários canos que poderia ser operada remotamente através do periscópio, assim não exigindo que alguém estivesse realmente no convés. Mas, como se viu, embora a ideia tenha sido implementada, era um pouco complicada demais para ser concluída e totalmente funcional antes do fim da guerra, embora alguns dos frutos dessa ideia pudessem ser vistos mais tarde em algumas das torres controladas remotamente em bombardeiros pós-guerra. Mais imediatamente houve a primeira entrega de escopos PPI para radar de submarino. Este é o clássico ecrã redondo com os vários pontos distintos que aparecem à medida que um feixe varre ao redor, que comumente associamos aos escopos de radar hoje em dia, ao contrário das linhas pontiagudas ao estilo osciloscópio que caracterizavam os radares anteriores. Isso foi de grande ajuda para entender mais imediatamente a saída dos radares de busca instalados em submarinos, que agora vinham em versões de busca de superfície e aérea, e esses sistemas de radar estavam sendo instalados em submarinos mais antigos e equipados em novos desde o início. Além do Wahoo, os últimos 3 meses de 1943 veriam a perda de outros 5 submarinos. O S-44 foi afundado após atacar na superfície, o que parecia ser um pequeno navio mercante, mas era na verdade um navio de escolta japonês fortemente armado. O Dourado foi perdido em sua viagem inaugural no Caribe, possivelmente por um avião aliado ou um campo minado alemão, dependendo da versão. O Corvina chegou à área de combate, mas foi afundado em sua viagem inaugural pelo submarino japonês I-176, que o avistou na superfície perto de Truk e o torpedeou. O Sculpin foi perdido na mesma área enquanto atacava um comboio mercante rápido. O comandante do comboio japonês conseguiu prever seu padrão de ataque e deixou o destruidor Yamagumo à espera. Por último, em 1943, o Caplin desapareceu no Mar de Celebes, vítima de minas ou ação direta do inimigo. Positivamente, em outubro, submarinos da Marinha dos Estados Unidos da América foram implantados pela primeira vez para salvar vidas. Com a invasão das Ilhas Gilbert se aproximando, uma incursão nas Ilhas Marcos foi planejada para treinar as tripulações dos novos porta-aviões. Submarinos foram posicionados próximos às ilhas para resgatar pilotos cujas aeronaves pudessem ser danificadas, pois isso era preferível a cair nas mãos do inimigo. O United States Ship Snook foi designado para este teste, mas no evento nenhuma aeronave caiu perto dela e então, em vez disso, o primeiro teste completo da ideia veio quando uma incursão foi lançada na ilha Wake. O United States Ship Skate navegou próximo o suficiente para ser atacado por baterias costeiras e metralhado por um Zero, ferindo seu XO.
No entanto, ela resgatou 2 pilotos e, com os pilotos feridos e o XO a bordo, ela deu meia volta e voltou para Midway. Mas então ela recebeu um sinal de que mais posições de pilotos haviam sido traçadas e ela relutantemente voltou. Como Lockwood notou, a decisão foi difícil, porém acertada no fim. O Exo Maxon faleceu 2 dias antes do submarino conseguir chegar a Midway, mesmo em velocidade máxima. Realisticamente, nada poderia ter sido feito para salvá-lo. Mas ao voltar, mais 4 aviadores foram localizados e salvos. O último resgatado foi o comandante do grupo aéreo Mark A, Grant. Novamente, de acordo com o almirante Lockwood, mais tarde na guerra, seu irmão, o Comodoro Grant, estava encarregado da base naval no atol de Majuro. Surpreendentemente, ao chegarem ao atol de Majuro, os submarinos descobriram que, na visão do Comodoro da base, nada era bom demais para eles. Da mesma forma, o United States Ship Lexington, o maior beneficiado pelo salvamento do Skate, enviou-lhe uma mensagem: qualquer coisa no Lexington é sua se pedir. Se for grande demais para levar, cortaremos em pedaços menores. O Skate não prejudicou as relações ao pedir a máquina de sorvete como recompensa, mas seus esforços tornaram os salva-vidas de submarinos uma característica permanente das operações de porta-aviões desde então, sempre que operações aéreas fossem planejadas. Com o Mark 14 finalmente sob controle e novos submarinos sendo lançados toda semana, Lockwood decidiu mudar um pouco as coisas e ele decidiu trazer matilhas de lobos. Estes diferiam um pouco dos esforços da Kriegsmarine. Os comboios japoneses eram tipicamente de 10 a 20% do tamanho dos aliados e os submarinos dos Estados Unidos da América tendiam a carregar mais e mais radar e sonar avançados do que a maioria da frota de escolta do Japão. Assim, em vez de números de 2 dígitos de submarinos, todos regulados a partir da costa, Lockwood decidiu por pequenos grupos de submarinos, que seriam em grande parte coordenados no mar a partir de um submarino líder, com Pearl Harbor apenas enviando atualizações de inteligência. A outra grande diferença era que Lockwood garantia que apenas submarinos com tripulações experientes fossem enviados para essas funções, ao contrário dos U-boats da Kriegsmarine, que já estavam drenando a frota de superfície e, francamente, qualquer outro lugar que pudessem encontrar de mão de obra rapidamente treinada e, portanto, um tanto inexperiente para acompanhar as taxas de perda. Os Wolfpacks dos Estados Unidos da América iniciaram treinamento nos comboios americanos rumo a Pearl Harbor, após alertar devidamente para não serem confundidos com atacantes reais e sofrerem um ataque verdadeiro pelos escoltas. O primeiro Wolfpack, implantado operacionalmente, foi um trio composto pelos CERO Shad e Grayback, sob o comando geral do capitão Mommsen. Isso resultou em 2 navios afundados e 9 danificados, um bom resultado, mas inferior ao esperado para 3 submarinos enviados para uma área com muitos navios conhecidos. As comunicações foram aprimoradas e as mensagens codificadas simplificadas. O Mark 18, ainda causando problemas, também não ajudou. Novembro foi amplamente focado na Operação Galvanic. Os submarinos realizaram missões de reconhecimento e levantamento antes da invasão, enquanto a frota passava por repintura. Tendo sido previamente pintados de preto, descobriu-se que, na verdade, o olho humano é muito melhor em detectar uma forma preta em uma noite escura do que você poderia pensar, ou mesmo uma forma escura em águas rasas. Diferentes tons de cinza foram aplicados à subfrota, pois isso os tornava significativamente mais difíceis de serem vistos. Também no mar naquele mês estava outra matilha de lobos composta por Harder, Foggy e Snook, com uma terceira composta por Scooping, Sea Raven e Apagon, de prontidão fora de caminhão para interceptar quaisquer forças japonesas que pudessem se desdobrar para tentar interferir com Galvanic. Plunger atuava como salva-vidas para ataques aéreos lançados por porta-aviões antes dos desembarques Galvanic. Ela seria acompanhada pelo Nautilus, que chegou depois. Plunger foi bombardeada ao tentar desembarcar um grupo de invasão marinha naquele mês pelo United States Ship San Juan, que a confundiu com um barco de patrulha inimigo.
O United States Ship Sculpin, é claro, seria perdido enquanto aguardava um contra-ataque japonês que nunca veio e a matilha de lobos teve que ser assumida por outro submarino, mas a matilha Harder, Fogey e Snook teve um pouco mais de sucesso. Novembro acabou rendendo 48 navios, totalizando pouco mais de 230 mil toneladas, além de 3 navios de guerra, e o Her Majesty's Ship Taurus, operando no Estreito de Malaca, sinalizou que conseguiu perseguir e afundar o I-34 e poderia ser adicionado à lista geral de mortes por submarino. Alguns capitães conseguiram entrar em ambientes particularmente ricos em alvos através de uma mistura de habilidade e pura sorte cega. O último caso pode ser exemplificado pelo United States Ship Whale. Enquanto tentava entrar no mar da China Oriental, ela estava prestes a ser atropelada por navios de patrulha anti-submarinos, quando um eclipse lunar, de todas as coisas, mergulhou o mar na escuridão tempo suficiente para permitir que ela passasse ilesa. O United States Ship Seahorse conseguiu sair voltando pelo outro caminho para o oceano aberto, depois que um sinalizador sugeriu que navegar em alta velocidade na superfície em plena luz do dia seria o caminho a seguir no princípio geral, de que ninguém na marinha japonesa que fosse esperaria que um submarino fizesse algo tão inesperadamente suicida e assim todas as embarcações de patrulha passariam o dia em casa esperando para serem implantadas durante a noite, que é quando qualquer comandante de submarino sensato levaria seu submarino. Seahorse navegou no meio do dia e foi completamente ignorado. O United States Ship Boffin, que é um submarino que você ainda pode ir ver hoje em dia, atuando como um navio-museu em Pearl Harbor, encontrou-se em uma sequência de sucessos, com 24 torpedos gastos nesta patrulha para 19 acertos. Depois, ela afundou mais 7 navios pequenos, incluindo 2 petroleiros de pequeno porte, usando sua arma de convés. Durante a patrulha, ela se viu navegando em meio a um tufão. O radar estava realmente sendo usado para detectar grandes massas de terra para evitar que encalhassem, quando de repente algumas das ilhas começaram a se mover e ela quase foi atropelada por um comboio de 5 navios. Pensando rápido, eles afundaram 2 petroleiros e um transporte com salvas disparadas velozmente, sem detecção. Em dezembro, considerou-se a adoção de medidas de distração. Enquanto o sucesso crescia, as perdas também, e com a marinha japonesa cerca de 1 ou 2 anos atrás dos aliados tecnologicamente, havia urgência em olhar para as últimas medidas da Kriegsmarine, recentemente entendidas e superadas pelos aliados, e aplicar essa tecnologia aos submarinos dos Estados Unidos da América no Pacífico, sendo os fabricantes de bolhas ejetáveis o primeiro exemplo. Lockwood também organizou uma conferência de design naquele mês, que apresentou um periscópio noturno com boas capacidades de baixa luminosidade, algo que os submarinos dos Estados Unidos da América vinham pedindo há algum tempo. E este periscópio também tinha uma pequena antena de radar incorporada que poderia ser instalada em quase qualquer periscópio. Isso permitiria um grau de busca por radar mesmo com o submarino submerso, embora a combinação de periscópio noturno e radar só fosse implantada operacionalmente no final do verão de 1944. Mais útil foi a chegada de um canhão de convés de 5 polegadas para submarinos, capaz de substituir as armas de 3 e 4 polegadas menos potentes, além de um lançador para os engodos de fazer bolhas mencionados antes. O sonar do tipo FM, que também poderia ser usado para detectar minas, um sistema identificação amigo ou inimigo funcional para submarinos e um fatômeter operando silenciosamente para uso em costas inimigas, também foram considerados prontos para implantação inicial na conferência. Dezembro também veria uma fantástica demonstração de marinharia, com uma tragédia imprevista anexada a ela, quando o United States Ship Sailfish se encontrou fazendo progresso lento em uma tempestade impetuosa. As ondas eram tão pesadas que o submarino só conseguia fazer 12 nós na superfície com potência total, e quando o radar detectou grandes alvos se movendo à frente a 18 nós, ele submergiu com apenas sua antena de radar saindo dos vales das ondas. Os dados processados pelo computador de dados de torpedo resultaram no disparo dos torpedos. Isso resultou em 2 acertos, e o radar agora indicava que o maior contato estava circulando.
mais 3 torpedos foram disparados, resultando em mais 2 acertos, e finalmente a chuva começou a diminuir e Sailfish finalmente conseguiu ver o que ela tinha atirado. Descobriu-se que era o porta-aviões de escolta Chuyo de 18.000 toneladas. Mais 3 tiros dos tubos de popa acertaram mais algumas vezes e, após receber 6 torpedos, o porta-aviões finalmente virou e afundou. O Sailfish desviou de um cruzador pesado que quase os atropelou inadvertidamente, estando aparentemente do outro lado do porta-aviões. A tragédia foi que o Chuyo transportava 21 sobreviventes do Sculpin, o submarino que ficou de prontidão e ajudou no resgate da tripulação do Sailfish, quando ela era o United States Ship Squalus, em maio de 1939. 20 deles afundariam com o porta-aviões, com apenas um conseguindo se salvar pulando a bordo do destroyer japonês que escoltava. Gato, o navio líder de sua classe, teve uma fuga muito sortuda no dia 20 de dezembro quando atacou um comboio. Este ataque afundou um pequeno cargueiro, mas ela foi então bombardeada por 2 escoltas. Ao fazer sua fuga, ela decidiu que estava livre, emergiu e fez 2 descobertas desagradáveis. Os escoltas estavam a menos de 2.000 jardas de distância, causando uma perseguição ao estilo Benny Hill em meio a chuvas torrenciais, tornando-se ainda mais perigosa por outra descoberta. Uma das cargas de profundidade estava no convés do submarino, armada, mas não detonada. Fora do alcance dos tiros dos escoltas, a carga de profundidade foi movida para um barco inflável que foi deixado à deriva com um vazamento lento, feito por uma faca de mergulho, na esperança de afundar no caminho dos perseguidores e causar-lhes preocupações adicionais. Uma semana depois, Gato se viu em uma batalha armada com um hidroavião japonês, da qual saiu melhor graças aos seus gêmeos 20mm Oerlikons e uma metralhadora calibre 50. Dezembro encerrou com 29 navios mercantes, totalizando 127.000 toneladas, e 3 navios de guerra, totalizando 22.000 toneladas afundados. Com Silversides, outro submarino, que você ainda pode visitar hoje, embora esse esteja nos Grandes Lagos, tendo conseguido uma boa quantidade cada mês durante o último trimestre, encerrando seu ano com 3 alvos que foram todos afundados em uma única noite. Em 1943, o Serviço de Submarinos dos Estados Unidos da América reivindicou o afundamento de 308 navios mercantes, totalizando pouco mais de 1.365.000 toneladas e 22 navios de guerra de tamanhos variados, somando mais de 43.500 toneladas. Consideravelmente mais navios foram danificados e a única pedra no sapato para o futuro seria resolver os últimos defeitos do Mark 18, enquanto esperava que Bjord não tivesse mais ideias brilhantes para armas melhoradas em 1944.